Eu quero falar para vocês nessa noite alguma coisa sobre o tema que está aqui na tela, ou que vai ser posto, sobre o silêncio de Deus. Eu procuro falar aquilo que passa pela minha vida, pela qual eu vivenciei, e quem de nós não vivencia em um ou outro momento o silêncio de Deus? O silêncio de Deus é uma resposta também. Deus está falando. Deus está falando por intermédio do silêncio. Mas como é difícil para nós, depois de você orar, jejuar, você faz algumas campanhas e nada acontece. Como entender isso que Deus está a nos dizer por intermédio do silêncio? Coloca o próximo slide para a gente, irmão. Está com quem aqui? Tá bom, vai lá. Philip Yancey, um escritor norte-americano, ele tem vários livros traduzidos para a língua portuguesa. Dentre eles, um livro muito bom que eu recomendo a sua leitura, Decepcionados com Deus. Philip Yancey vai mostrar nesse livro que não é necessariamente Deus quem nos decepciona, mas a expectativa que nós tínhamos de Deus, daquilo que Deus deveria fazer, é que nos trai e nos decepciona. E Philip Yancey viveu essa frustração em relação a Deus, deixou a sua Bíblia de lado, entendendo que Deus não tinha lhe dado algumas respostas nos momentos mais cruciais de sua existência. E depois ele retoma a fé e ele escreve esse livro, e nesse livro ele consegue dar voz a perguntas que poucos cristãos têm coragem de a ela fazer referência. Ele faz algumas perguntas nesse livro, dentre elas, Deus pode até existir. Ele tenta retratar, eram perguntas dele, e que na verdade são perguntas nossas também. Deus pode até existir, mas será mesmo que Ele se importa comigo, com os meus problemas e com os detalhes da minha vida? Quem de nós já não fez essa pergunta para Deus? A gente faz um pedido a Ele e parece que há pessoas muito mais importantes do que nós, que nós vemos compartilhar em bênçãos, dando testemunhos, depoimentos de vida na igreja, e parece que nós somos os esquecidos de Deus. Uma outra pergunta que ele faz: se Deus é amor e tem todo o poder, por que Ele deixa que o mal aconteça a gente boa? Fiz essa pergunta no ano 2000 aproximadamente, quando perdi a minha mamãe com câncer. E quem de nós não faz essa pergunta em situações difíceis, não coloca Deus no banco dos réus? E eu digo a vocês que a minha tristeza, a minha revolta com Deus, trouxe Deus mais perto de mim. Que esse é o Deus que nós servimos, não é? Deus não é um Deus que, quando nós somos sinceros com Ele, Ele contrai gastrite e diz assim: mas eu tenho sido tão bom para com você, e você ainda tem coragem de dizer a mim essas coisas? Quando nós somos sinceros com Deus e dizemos aquilo que Ele, na verdade, já sabe, nós nos aproximamos dEle. Eu sou psicólogo também por formação, lembro de uma paciente no período de estágio, ela era cristã, e ela dizia de algumas tristezas que ela tinha a respeito de Deus. E um dia eu lhe perguntei: você já disse essas coisas para Deus, a quem você se refere como sendo o seu melhor amigo? E ela me disse: mas eu sou tudo menos doida, imagina dizer essas coisas para Deus? E eu lhe disse: e para você existe alguma diferença entre você pensar e dizer essas coisas para mim e não dizê-las a Deus? Tem alguma diferença? Na verdade não tem, porque Deus tem acesso ao nosso mundo mais íntimo. Coloca o próximo, irmãos. E ele acrescenta então essas outras perguntas. Olha, por que sinto que parece que Deus sumiu e me deixou sozinho? Se Deus me ama, por que permitiu que esse mal me acontecesse? Onde está Deus na hora da dor? Então são perguntas que todos fazemos, se queremos de fato ser sinceros conosco mesmo e com nosso Deus. Quem de nós, irmão, já não se perguntou, naquele momento que você precisa de uma resposta urgente de Deus para uma determinada situação, e você perde noites de sono, pensa naquela situação e você precisa de uma direção urgente de Deus para a sua vida.
E Deus nada sussurra aos seus ouvidos. E chega o momento que você tem que decidir. Como decidir? Se você já fez tudo. Coloca o próximo slide. Esse salmo, que é o Salmo 22, versos 1 e 2, que é um salmo messiânico, são palavras do rei Davi, e que depois elas vão ecoar lá no Novo Testamento, quando Jesus está na cruz. Jesus vai usar essas mesmas palavras. Meu Deus, por que me deixaste assim tão sozinho? Por que eu vivo pedindo socorro, gritando pela tua ajuda, e tu não me respondes? De dia e de noite eu choro sem parar, suplicando a tua salvação, mas não recebo resposta. Você já teve coragem de dizer isso para Deus? Davi o fez. E eu escolhi uma história da Bíblia, que ela levanta questionamentos, que são perguntas nossas. Muitas vezes a dúvida caminha ao lado da fé. Eu gosto de Ricardo Gondim, pastor da igreja Assembleia de Deus Betesda. Ele escreveu um livro recente que ele diz: eu creio, mas tenho dúvidas. Então nós podemos ter dúvidas, nós não podemos ser guiados pela dúvida o tempo todo, mas a dúvida nos leva a caminharmos em direção às certezas, e a fé verdadeira. Então, quero que você abra a sua Bíblia e acompanhe comigo assentado mesmo, Gênesis capítulo 37, afine seus ouvidos, escute os pequeninos sons, e leve sons de Deus na vida de José, e aquilo que Deus está a falar ao seu coração, como ele disse ao meu. Gênesis capítulo 37, vamos ler o versículo 2. Diz-nos a palavra de Deus: tendo José 17 anos, apenas isso, mantenha sua Bíblia aberta, continuando a leitura, vocês percebem que no versículo 3, José ele era o preferido de seu pai, ele era um mimadinho, queridinho. Então, como é que vocês que são pais descreveriam um filho adolescente de 17 anos? Bom, dinâmico, criativo, é bem verdade. Desorganizado, mas também imaturo, ingênuo. E Deus queria usar José, mas Deus ainda precisaria trabalhar muito na vida desse adolescente. Versículos 5 e 10 do capítulo 37, ele era tão ingênuo que ele conta aos seus irmãos 2 sonhos que ele tem, e nesse sonho os irmãos se curvam diante dele, através de algumas metáforas da natureza. Então imagine você, ralando na faculdade, no vestibular, no seu trabalho, e o irmão caçula dizendo para você: olha, você ainda vai se inclinar, vai se ajoelhar diante de mim, eu vou ser o maior aqui do pedaço principal nessa família. José era uma pessoa assim. E a Bíblia nos fala no versículo 24 do capítulo 37, que José então é lançado num poço. Imagine se você sendo lançado no poço, mas por alguém do seu próprio sangue, do seu próprio sobrenome, da sua família. José enfrentou isso. E imagine você sendo José, dentro de um poço, de uma cisterna, clamando a Deus, para que Deus o tire de lá, e nada acontece. Pelo contrário, na verdade, o pior acontece. Nós lemos no versículo 28 do capítulo 37, passando, pois, os comerciantes midianitas, tiraram José da cova e o venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José do Egito. Imagine se você agora, fora de uma cova, onde você foi colocado pelos seus familiares, e agora você, estando dentro de uma caravana, em direção ao Egito, uma caravana de escravos mal cheirosos, deixando a sua casa e tudo que ali as coisas que ali te pertencem, que fazem parte do seu mundo de adolescente, e você indo para uma terra que você não conhece, virando as costas para os seus pais, a quem você os ama, para nunca mais vê-los, para a sua gente. Pois é, como crentes, como é que nós reagimos quando a vida nos decepciona e quando nós, eu e você, esperávamos mais de Deus? José passou por isso. Virando um pouquinho as páginas da sua Bíblia, você vai para o capítulo 39,
E você encontra os 2 primeiros versículos dizendo que José foi então levado lá para o Egito, e Potifar, a pessoa principal lá da corte de Faraó, capitão da guarda, comprou José. Lembre-se que ele era um escravo. E perceba no versículo 2, grife isso na sua Bíblia como eu o fiz: e o Senhor estava com José. Tudo dando errado. E José era abençoado por Deus, e José estava na vontade de Deus. Muitas vezes nós achamos que quando tudo vai bem na nossa vida, é que nós estamos debaixo da vontade de Deus. Nem sempre. Às vezes é possível nós estarmos prosperando materialmente, tudo indo muito bem conosco, e Deus não estar naquele projeto. Em contrapartida, é possível tudo estar dando errado, como várias vezes ocorreu na minha vida. E nós estarmos na vontade de Deus. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 39. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa de Potifar por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. José estava ali então administrando, ele era o governante daquela casa, dos bens de Potifar. Então imagine um adolescente agora numa função administrativa tão importante, ele era como um diretor executivo. E José poderia pensar, bom, finalmente Deus foi justo para comigo. Olha, saí da minha terra como escravo, olha onde eu cheguei. Sou grato a Deus por tudo aquilo que o Senhor fez a mim. Mas irmãos, quando tudo parecia ir bem na vida de José, mais uma frustração no seu caminho. Lemos no versículo 6 do capítulo 39 ainda, que pelo menos nesse momento, nessa situação, para piorar, José era lindo. Ele não pediu para ser o Mr. Universo daquela época, mas José era lindo, tinha um porte atlético, né? Ele era uma pessoa musculosa que chamava atenção pelo seu físico, e os irmãos conhecem a história, não vou aqui detalhá-la. Ele foi acusado injustamente de assediar a esposa de Potifar e foi preso. Versículos 6 a 20 vão descrever isso, mas preste atenção nos versículos 21 a 23. Na narrativa bíblica, diz assim o versículo 21, o Senhor, porém, José estava preso, o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do chefe da prisão, que entregou na mão de José todos os presos. Então José começou a ser um administrador ali também na prisão, né? O texto diz que ele cuidava das pessoas que estavam de semblante caído. José era uma pessoa extremamente sensível, e por esse cuidado que tinha para com as outras pessoas, com os outros presos, logo ele se tornou uma pessoa importante ali também na prisão. E o versículo 23 termina dizendo, e o chefe da prisão não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com José. Vai percebendo, tudo dando errado, e o Senhor estava com José. Não sei como está a sua vida, você que tem chegado aqui nessa noite, como é que está a sua vida familiar, profissional, pessoal, emocional, mas eu sei que é possível as coisas não se encontrarem do modo como você desenhou, configurou, tem orado, mas eu quero lhe dizer, é possível sim, Deus estar com você, mesmo tudo dando errado. É possível Deus estar com você. Deus não queria José numa cisterna ou num poço. Deus também não queria José naquela prisão. Deus também não queria José como mordomo da segunda pessoa mais importante do Egito. Deus queria José onde? Num trono. E para isso Deus precisava estar trabalhando na vida de José. Não era ainda a hora, Deus precisava trabalhar no coração dele. Gosto de Martyn Lloyd-Jones, um capelão da rainha da Inglaterra. Escreveu muitos textos que nós os temos traduzidos em língua portuguesa, da editora Fiel. Martyn Lloyd-Jones deixa uma frase muito interessante, que ele fala assim, olha, é trágico quando alguém, na vida, na igreja, ou profissionalmente, ou materialmente, é trágico quando alguém alcança o sucesso antes de estar preparado para ele.
Não é isso que acontece com um jogador de futebol lá que com 18 anos de idade já está milionário e não tem a maturidade para administrar a fama, o sucesso, os recursos materiais. E o Senhor, irmãos, será que o Senhor foi mesmo justo e bondoso com José, permitindo que José fosse parar dentro daquela prisão, de uma forma injusta, acusado pela esposa de Potifar? Mas é isso que a Bíblia fala no capítulo 39. Você vai encontrar 3 vezes escrito aí no versículo 2, 21, 23. O Senhor estava com José. Tudo errado, mas o Senhor estava com José. E vire a sua Bíblia mais adiante, você vai encontrar no capítulo 41, José, né, ele é conhecido ali por interpretar sonhos, e nos diz o versículo 1 que ali na prisão aconteceu o quê? Ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou. Então, entenda, mais 2 anos na vida de José, 2 anos inteiros. Né, Moisés, que está escrevendo esse texto, ele está dizendo isso, ao fim de 2 anos inteiros, de silêncio de Deus, de tempo de prisão injusta. Faraó teve um sonho. E aí então começa a ter a ação de Deus, que nós lemos então nos versículos 15 e 16 do capítulo 41, que Faraó chama José e diz: olha, eu tive um sonho, ninguém consegue interpretar esse sonho. E José diz a Faraó: isso não está em mim, ou seja, a revelação, o sentido desse sonho, a interpretação dele não está em mim, mas Deus dará a resposta. Será que você, tudo dando errado na sua vida, será que você ainda conseguiria entender que Deus é presente na sua vida de tal maneira que Deus dará a resposta ao labirinto em que você se encontra, as situações complexas da vida, para as quais você não consegue ter para elas alguma resposta? Coloca o próximo. Veja o que diz essa frase. Olha, para Deus não existem sonhos esquecidos nem impossíveis. Tenha fé, erga a sua cabeça. Deus nunca vai te decepcionar. Então, como, irmãos? Como é que pode que depois de tudo isso ter acontecido, tanta coisa errada na vida de José, anos seguidos, né, possivelmente 13 anos, a gente tenta ver a cronologia, do 17 aos 30 anos, 13 anos aproximadamente, tudo dando errado na vida de José. Mas José ainda sabia que podia contar com Deus. E nós vamos ler então no capítulo 41, versos 39 e 40, que depois de ter José revelado o sonho de Faraó, Faraó simplesmente chama José e fala: olha, vou colocar você como a segunda pessoa mais importante do país mais importante daquela época. O país, a bola da vez da época, o Egito. Você vai ser a segunda pessoa mais importante. Acima de você, só eu, Faraó. E aí tem as homenagens todas que Faraó fez para José. E nos diz o versículo 46 do capítulo 41, que José era da idade de 30 anos. Começamos lendo no capítulo 37, versículo 2, José tinha 17 anos. Agora nós temos José com 30 anos. Deus trabalhando, cada dia, cada mês, cada ano, na vida de José. Mesmo ele não entendendo, e talvez você vivencie um momento assim na sua vida. Você pode imaginar um rapaz com 17 anos que Deus queria colocar lá no trono, com o objetivo de salvar a nação do povo de Deus, Israel, de salvar a família de onde viria posteriormente o Messias. Porque não é isso que acontece? Sim, nós lemos no capítulo 47, versículos 5 e 6, que por conta de José agora ser essa pessoa importante, ele vai trazer a família dele para o Egito, e a família vai morar nas partes mais belas, mais prósperas, mais férteis do Egito. E num tempo de fome, de muita fome e fome mundial, Deus tinha que ter José lá no Egito para salvar a sua família. Então, irmãos, dá para imaginar José no trono com 17 anos,
não sabendo resolver alguns problemas, na sua imaturidade, chegando para o pai, ligando para o celular do pai, pai, o que eu faço aqui com essa crise? Não sei, me ajuda. Deus precisava de José, de um José mais maduro, e precisa de você também, uma pessoa mais experiente, mais madura, para aquilo que você terá que enfrentar pela frente. E tem enfrentado. Onde estava Deus quando José foi colocado numa cisterna? Onde estava Deus quando José foi vendido como escravo aos ismaelitas? Onde estava Deus quando José fez o certo na casa de Potifar e deu tudo errado? Onde é que estava Deus? São as perguntas que geralmente nós as fazemos. Deus estava por detrás do cenário, trabalhando, traçando o seu plano. Primeiro, José foi mordomo na casa de Potifar, depois lá na prisão ele se tornou líder ali dos outros prisioneiros, e por último ele foi ministro do país mais importante daquela época. E cumpriu-se também na vida de José, aquele sonho que ele tivera. Capítulo 42 de Gênesis, versículo 6, seus irmãos de fato se inclinaram diante dele. Irmãos, às vezes nós vivenciamos, é bem verdade, tempos de angústia. Eu e você somos colocados literalmente em algumas cisternas, em alguma situação de aperto, em conchas. Nós nos recolhemos em ambientes solitários, em que é você, a sua dor e Deus. Parece que ninguém entende. Aquela dor que você não a compartilha nem com o seu amigo mais próximo, mais chegado, às vezes nem com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo. E nós vamos de fato literalmente para uma cisterna simbólica. E ali nós vamos, irmãos, para que de fato nós possamos ter um tempo conosco mesmo e com o nosso Deus. Para que nós tenhamos uma maior clareza se aquele sonho que nós temos, de fato são sonhos nossos, ou se são sonhos de Deus para a nossa vida. Deus colocou José naquela caravana que ia para o Egito, e nem pagou a passagem, porque precisava de José lá no Egito. E a Bíblia nos fala no capítulo 41, irmãos, 13 anos depois, na verdade mais de 13 anos depois, José já era casado, teve alguns filhos, e os versículos 51 e 52 relatam isso, que José teve alguns filhos e vai dar a esses filhos alguns nomes, que têm relação com a vida dele. Os nomes desses filhos têm significado com a vida de José. Versículos 51 e 52. José pôs no primeiro filho o nome de Manassés, e explicou assim o significado do nome. Manassés significa, Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos. Você acredita isso? Que Deus pode levar você a um tempo de vida e a um estágio da sua vida em que você vai viver um momento diferente, de júbilo, de vitória, de alegria, de conforto, em que o conforto de Deus vai ser muito maior que a dor que você a teve, em que você poderá se esquecer do tempo do seu sofrimento. Versículo 52, o segundo filho pôs o nome de Efraim e disse, isso significa, Deus me fez próspero no solo em que eu sofri. Ou seja, Deus pode fazer você crescer no deserto do seu sofrimento, é isso que ele está dizendo. Onde não há do ponto de vista natural, possibilidades, condições humanas, para você vir a ser uma pessoa feliz, próspera do ponto de vista de Deus. Mas mesmo assim Deus está dizendo que isso com José foi possível. E eu e você servimos ao mesmo Deus de José. José tinha motivos de sobra, irmãos e irmãs, para dizer, Deus se esqueceu de mim. Foram 13 anos de sofrimento, tudo dando errado na minha vida. Há quanto tempo você convive com uma dor, com um sofrimento? Será que já deu 13 anos? Para alguns de vocês talvez tenha dado até mais do que isso. Mas eu quero lhe dizer, Deus não se esqueceu de você. Você pode até ter essa sensação, esse pensamento, esse sentimento, como eu tive tantas vezes, que é um sentimento humano, que Davi o teve na Bíblia e tantos outros, de que Deus se esqueceu de você.
mas é apenas um sentimento, nada mais do que isso. Como diz um hino cantado pelos nossos irmãos na Rússia, quanto maior a tristeza, mais perto Deus está. Sim, quanto maior a dor, mais Deus vai prover o consolo e a presença dele para você. Porque nenhum segundo Deus fecha os olhos para a nossa vida. Lá em Isaías capítulo 49, Deus diz que nos ama tanto, que o nome de cada um de nós está tatuado nas palmas das mãos de Deus. Deus nos vê, Deus não se esquece de nós, de forma alguma. A palavra de Deus, entretanto, nos mostra o que é uma pessoa feliz. Uma pessoa feliz, em tese, é uma pessoa que tem sonhos que se realizam. Então Deus é uma pessoa feliz e que compartilha dessa felicidade conosco. Jesus disse lá em João capítulo 10, verso 10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Deus é uma pessoa feliz. O Salmo 16, verso 11 diz que na presença de Deus há abundância de alegria. E Deus é uma pessoa feliz porque Ele tem sonhos e projetos de vida para mim e para você. E Ele faz de tudo para que esses sonhos e projetos se realizem. E a palavra de Deus nos diz, lá em Jó capítulo 42, versículo 2, os irmãos sabem muito bem como foi a vida de Jó. E Jó está dizendo assim para Deus: olha, eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então Deus é uma pessoa feliz porque Ele realiza os seus sonhos. Ele nunca está contra nós, mas sempre do nosso lado. Ele tem propósitos maiores do que os nossos sempre. Por isso Jeremias escreveu, na verdade são palavras de Deus escritas por Jeremias no capítulo 29, versículo 11. Deus dizendo assim: olha, quem sabe dos meus planos para você sou eu mesmo. A versão na Bíblia Viva: são planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhe darei aquilo que mais deseja, um futuro de paz, aonde você mora. Então, você não sabe qual direção tomar, Deus conhece o caminho todo. Você não sabe o passo seguinte, se encontra num túnel escuro, sem saber a que direção você irá, ou para a direita ou para a esquerda, ao término desse túnel escuro. Deus vê não apenas o próximo passo, Deus vê o caminho todo. Coloca o próximo slide para mim, por favor, irmãos. Veja que frase que eu coloquei aí. Em outras palavras, mais ou menos isso, né? Quando você estiver no momento de escuridão, na sua caminhada com Deus, né? Tente permitir que o seu coração se lembre aquilo que Deus já revelou a você, quando você estava na luz, na claridade, na comunhão legal com Deus, não é? Pense nisso. A história, irmãos, de cada um de nós é escrita com todas as cores, inclusive os tons cinza, escuros da depressão. E todas essas cores estão presentes no desenho da nossa vida que Deus vai fazendo e Deus vai colorindo. Então não tente apagar da sua vida aquilo que você considera ruim ou aquilo que você considera trágico, porque nós não escolhemos carregar nas viagens que fazemos pela vida umas ou outras coisas, nós carregamos a todas as coisas. Mas mesmo nas maiores crises da vida, José nos ensina isso. Creia que a sua história é escrita por um Deus que tem todo o poder e que te ama como jamais alguém amaria você, e que qualquer coisa de ruim que lhe aconteça, ela antes passa pelas mãos de um Deus que é soberano e que permite aquilo acontecer a você. E Ele, e somente Ele, o nosso Deus, quando nós olhamos para a vida de José, nós entendemos isso. Somente Ele, Deus, é capaz de transformar a maior ferida numa grande experiência de cuidado a outras pessoas e de superação, como aconteceu com José. Na Bíblia fala isso. Deus usou José para salvar seus familiares. Deus usou José para cuidar de outros presos, para tratar o sofrimento de outras pessoas. Então o sofrimento na minha vida, na sua vida, nunca jamais será em vão. Deus tem seus propósitos maiores, ainda que no presente momento nós não os entendamos. Somente, irmãos, é bem verdade, somente a graça de Deus
que faz com que nós possamos ver esse mal, esse sofrimento que nos sobrevém, como sendo um instrumento de Deus para fazer da nossa vida uma vida melhor. Eu posso testificar isso porque vivenciei isso, momentos de muitas dificuldades e dores profundas, mas Deus o tempo todo sempre esteve trabalhando e preparando a minha vida para outros momentos. Palavra de Deus aqui no livro de Gênesis, no capítulo 50, versículo 20, eu estou concluindo essa palavra, nos diz assim: José dizendo aos seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Que bênção, irmãos, Deus tem propósito. Tudo está dando errado na sua vida, mas Deus tem propósito, Deus está trabalhando, Deus está vendo. Deus te vê no escuro. Você não consegue se enxergar, você não consegue se entender, está tudo tão difícil, mas Deus está te vendo. Tenha paciência, espere em Deus. Quantas vezes Deus teve que esperar em você, por você, numa ação sua? Espere também em Deus. Deus tem os seus propósitos. Espere, anime o seu coração, como diz os Salmos. Deus tem os seus propósitos. José nunca leu Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: Deus faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. José não conhecia essas palavras, nunca tinha lido esse texto que hoje nós lemos, mas José vivenciou essas palavras, enxergando que a mão de Deus estava presente nos momentos mais difíceis da sua vida, mais desesperadores, de injustiças as maiores. José pôde perceber a mão de Deus ali. Então, quando você lida com o silêncio de Deus, saiba que Deus está vendo você e Ele está olhando a sua vida no momento seguinte, onde os seus olhos ainda não chegaram. Você vê apenas um capítulo, Deus vê o livro todo. Saiba esperar em Deus, tenha paciência. Deus está certamente preparando, a sua vida está nas mãos de Deus, ela está nas melhores mãos. Deus está preparando uma situação melhor para você. Se a sua vida está na vontade de Deus, certamente no tempo de Deus, as coisas serão de bênção para a sua vida. Muitas vezes, você só vai chegar a estar num determinado lugar, porque Deus vai te levar lá e vai usar essa situação, porque se fosse por uma escolha sua, você jamais chegaria naquela situação. Então creia que Deus está trabalhando na sua vida. Lembre-se disso. Deus era com José. Várias vezes a Bíblia está dizendo isso. Traga isso para o seu coração. Deus é também com você. Hebreus capítulo 13. O desconhecido escritor aos Hebreus, ele diz no versículo 5 do capítulo 13: não te deixarei, nem te desampararei. Então o Senhor é conosco, é comigo, é com você. Fique em pé, vamos orar.